Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, mais um videozinho aqui para nossa sequência de vídeos do Elixir. Dessa vez a gente vai resolver um outro exercício do exorcismo, né? E hoje o assunto é datas e tempo, né? Date times, na realidade. Ah, bom, acho que é um módulo super importante, um assunto super importante de você saber na sua linguagem, né? Bom, obviamente pode ser que você tenha, né, algum tipo de programa em que data e hora não são importantes. Mas eu acho que tem bastante aplicação que utiliza esse tipo de conceito. E, cara, é sempre bom você saber como tratar esse tipo de dado na tua linguagem. Então, bom, não tenho muito mais o que falar, é basicamente isso. Vamos para a leitura aqui do exercício e para o conceito de data e hora no Elixir. Então, ele diz aqui que o Elixir oferece 4 diferentes módulos para lidar com data e hora. Ele está falando aqui para a gente do primeiro módulo, que é o módulo date. E que existe também uma forma, um syntax sugar aqui, né, que tu pode utilizar para criar uma struct do módulo date, que é o tilde. O segundo módulo que ele traz para a gente é o módulo time, e também tem outro syntax sugar para você criar, que é o tilde. E aí perceba que o date só trabalha com a data, né, ano, mês e dia, e o time só trabalha com horas mesmo, né, tempo. De dimensão hora, minuto e segundo. Um outro módulo que ele traz para a gente é o Naive Datetime, em que você pode construir um datetime, ou seja, colocar a data em dia, mês e ano, mas hora, minuto, segundo, só que sem uma time zone, né? E aí também tem o syntax sugar que você pode utilizar, que é o to-n. Então, é basicamente a junção do módulo date com a junção do módulo time, e aí você constrói um naive date time que, como a gente já disse, não tem time zone. Opa, vou voltar para o preview aqui que fica melhor para a gente. E o último módulo que ele traz para a gente é o módulo date time, que, bom, é basicamente a implementação do naive date time, só que agora a gente vai utilizar um time zone, e ele diz que se você quiser utilizar algum time zone que não seja o TC, você vai precisar trabalhar com alguma dependência externa. Ah, não, desculpa. Ele diz que esse módulo é muito útil quando você quer trabalhar com data e hora em outros time zones, por exemplo, o time zone do teu banco de dados. Aí ele fala que tu pode fazer comparações com data e horas utilizando o, a função compare, ou a função diff de cada módulo. Ele diz que a comparação com igual a igual, maior e menor pode funcionar, nós também funcionam, mas isso não traz uma boa semântica para você comparar essas structs, né? E bom, vamos direto aqui para as instruções do exercício. Ele diz que a gente tem um amigo que trabalha numa biblioteca ou numa livraria que seja, e que ele perguntou se a gente poderia estender o software dele para automaticamente calcular taxas de atraso, né? Ele diz que atualmente as datas e horas são salvas num book checkout, né? É como se fosse uma tabela, né? Dizendo quando que o livro foi pego. E que elas são guardadas em um datetime string, que é o ISO 8601. Ela diz que roda esse sistema em um outro país e que a gente vai ter que utilizar, que utiliza o GMT Time Zone, que é o UTC mais zero. E, bom, beleza. Basicamente isso que ela diz pra gente aqui. Então, é basicamente construir um módulo pro sisteminha dela que calcula taxas de atraso.
Ele diz que a primeira função que a gente tem que implementar é a datetime from string, né? Como ela diz que guarda a string em ISO 8601. É desse jeito que a gente vai construir. E disse que é para a gente retornar um naive datetime, ou seja, a gente não vai utilizar a time zone aqui. Vamos lá. Vou definir aqui o @spec dessa função. Time for string, a gente vai receber uma string. E a gente vai retornar um naive datetime. Então essa é a especificação dessa função. Naive datetime. Vamos procurar um método em que entre uma string aqui para a gente ver, ó. Temos o from ISO 8601. E aí vocês lembram lá do nosso vídeo de exceções, né? Na verdade, nosso vídeo de erros aqui do Elixir. Quando tem o exclamação no final, quer dizer que essa função não trabalha de maneira pura, então ela vai estourar uma exceção, um erro de runtime. E tem o from ISO 8601, que retorna uma tupla, né? Bom, nesse caso, como ele disse que já é um costume dela ter salvo lá dentro as datas nesse formato, ele diz aqui pra gente que é esse formato de data que ela guarda. A gente vai utilizar a função com bang ou com exclamação no final. E aí qualquer formato que seja diferente desse, a gente quer que estoure uma exceção mesmo. Vamos lá para nossa segunda tarefa, que é determinar se um livro foi pego, né, depois do meio-dia. Então aqui ele está dizendo para a gente, né, como que vai funcionar esse esquema de devolução do livro. Ele fala, ó, se um livro foi pegado, se um livro foi pego antes do meio-dia, ou antes da tarde nesse caso, ele tem 28 dias para retornar para a livraria. Se foi pego depois do meio-dia, ou seja, à tarde, ele tem 29 dias. Tá? Bom, nesse caso, a função ela retorna um booleano. Então a gente não vai ligar muito para essa informação logo de cara. Então, deixa eu ver se ele diz o que vai entrar. Aqui ele já diz para a gente qual struct está entrando, que é um naive datetime. Então vamos construir a especificação aqui já. For num naive datetime. Opa. E a saída é um booleano. Então a gente pode pegar o datetime, fazer um acesso na propriedade que é a hora e verificar se é maior do que 12. Só que nesse caso ele quer saber se foi antes da tarde ou antes do meio-dia, então é esse comparador que a gente vai utilizar aqui. E fechou. É isso que a gente precisa no momento. Construir esse cara. Bom, isso aqui é basicamente o que a gente já viu em structs, né? A gente pode pegar uma determinada propriedade daquela struct, ou melhor, acessar uma determinada chave e pegar o valor da hora. E aqui é uma comparação direta com 12, tá? Eu não vi se ele salva os dados em... Como a gente está trabalhando com Naive Datetime e ele não carrega a informação se é AM ou PN ou PM, a hora vai de 00, né, nesse caso, a 12. Então, 00 à meia-noite e 12 o meio-dia. É por isso que eu coloquei 12 aqui na comparação. Beleza, vamos para a terceira task agora, que é calcular a data de retorno. Então ele fala que essa função vai receber um naive datetime e ele quer que a gente retorne uma struct date somado 28 ou 29 dias. Então, como que a gente vai saber se é 28 ou 29? Baseado nessa regra aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos construir especificação para a gente saber se a gente está trabalhando corretamente. Return date, um naive datetime. E ele quer que a gente retorne um date. Bom,
Coisas que eu quero fazer é saber, olha, se for antes do meio-dia, é a data de checkout, faço uma coisa, se não, faça outra. Então, se foi antes do meio-dia, ele tem 28 dias, né? Então, o que eu vou pegar aqui é o nave datetime.add. Perceba que ele recebe um nave datetime, que é o checkout. Quanto que a gente quer adicionar? No caso, antes do meio-dia, a gente vai adicionar 28 dias. E o atom que a gente utiliza para indicar qual unidade que a gente quer adicionar. Perceba, isso aqui vai retornar para a gente um nave datetime. E ele está dizendo que a gente tem que retornar um date aqui. O que a gente pode fazer é passar isso aqui para um pipeline, que é o toDate. Certo? E se não foi antes do meio-dia, né? Se foi depois, se foi à tarde, a gente vai adicionar 29 dias no checkout. Então, checkout, 29, a unidade que a gente vai adicionar, que são dias. E o operador pipe aqui, toDate. Bom, provavelmente tem uma maneira mais elegante da gente fazer isso aqui, né? Mas vou deixar assim, né? Por enquanto. Agora é pra gente determinar quantos dias ele tá atrasado. Então ele está dizendo que a gente tem que implementar essa função dayslate, que tem aridade 2. Ele recebe primeiro um struct de date, né, de data. E vai receber também uma outra struct que é o nave datetime. E o que a gente tem que retornar é um valor inteiro, dizendo quantos dias de atraso um determinado checkout tá, né? Então, dayslate. Primeira coisa que ele falou que entra é uma date struct. Segunda coisa, uma nave datetime. E vai sair um inteiro aqui. A quantidade de dias de atraso. Vamos pegar aqui o date. Vamos ver se a gente tem o diff. Então, é exatamente o método que a gente precisa. Calcula a diferença entre duas datas, né? Baseado no número de dias. Aí vocês vão perceber uma coisa. Que aqui tem o planned return date, que é o esperado. E o actual return date time, que é o dia que ele entregou de fato. Vamos só ver como o diff funciona aqui, se tem algum exemplo. Então, por exemplo, aqui é o dia 3/1 de 2000 e aqui o dia 1/1 de 2000. Então, o que a gente vai ter que fazer é passar o dia que ele retornou e comparar com o dia planejado. Tá? Para a gente não ter uma diferença negativa nesse caso. Só que o date diff, ele recebe o calendar.date e o calendar.date aqui. Um já é o date, né? E o outro é o nave datetime. O nave datetime é esse cara. Então, o que a gente teria que fazer aqui é que eu posso construir uma variável aqui, que é simplesmente o nave datetime.toDate. E aqui é o actual return datetime. Então, aqui a gente passa o date. Só que tem uma outra coisa, né? Vamos supor que ele retornou antes da data planejada, né? A gente teria também uma comparação negativa nesse caso. Então aqui a gente deve cobrir com um if, que é, sei lá, days late. E no final a gente vai devolver se days late for menor do que 0.
Ou melhor, vamos colocar maior do que 0 aqui. Do dayslate. Caso contrário, retorna 0, porque ele não está atrasado, né? Se ele entregou antes do retorno planejado, não está atrasado. Vamos ver aqui uma próxima tarefa, que é determine se ele devolveu o livro numa segunda-feira. Então a gente tem o método Monday, que tem a aridade 1, que recebe um naive date time, tem que retornar um booleano se caiu numa segunda-feira ou não. Vamos fazer isso. Então, vamos desenvolver. Escrever aqui, na verdade, a especificação do Monday. Recebe um naive date time. E retorna um booleano. Bom, para a gente fazer isso aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa no módulo date, que é quem vai comparar datas aqui. E a gente tem um dia da semana. Então, ele calcula o dia da semana conforme você passa uma data. Uma outra coisa que ele verifica que também é o starting on, que tem um valor default. Eu já li um pouco sobre essa função em específico, e eu sei que por padrão o dia está começando, se eu não me engano, no domingo, tá? E esse índice começa em 0, então o 0 significa domingo, o 1 significa segunda-feira. Então vocês vão ver o que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou pegar o meu date time e transformar ele em date. Então, naive datetime.toDate. Vou utilizar o operador pipe aqui para o dia da semana. E vou verificar se é igual a 1. Como eu disse, porque a gente tem aquele esquema de índices, né? O day of week, se ele retornasse 0, significa que a data, na verdade, é um domingo. Beleza? Então, isso aqui também já está implementado. Vamos ver qual é a próxima tarefa. É o calculate the late fee, que é a taxa de atraso que a gente vai calcular. Ele diz que é uma função que vai ter uma entrada de 2 strings em datetime, no formato ISO 8601. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é construir o checkout date e o return date. A gente vai utilizar a nossa primeira função aqui em cima, que é a datetime from string, datetime from string checkout, e a datetime from string para return. Na realidade, deixa eu utilizar aqui as assinaturas de tipo, né? Calculate e string.t. A gente sabe que está entrando uma string aqui, outro string.t. E a saída aqui é um number, né? É um number porque a gente está calculando aqui um valor de taxa, né? Eu poderia colocar aqui um float também, né? E eu já vou colocar um 0.0 aqui para isso. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Porque tem o rate aqui também. E esse rate eu vou deixar como um number aqui. Belezinha. Escrevemos lá o tipo. Aí, vamos lá. O que a gente precisa saber também aqui é a quantidade de dias que ele ficou em atraso, né? A gente sabe que existe uma função que a gente escreveu, que é a dayslate. Então já vamos colocar ela aqui para rodar, dayslate. Essa função recebe um date, que é a planet return date. Então perceba, a data de retorno esperada a gente vai ter que calcular aqui também.
né? Que é basicamente pegar o nosso checkout date aqui. Então, planet, return, date, que é utilizar essa função return date para a gente passando o checkout. Return date, passando o checkout date. E agora a gente vai saber o days late, que recebe um struct de data, que é o planet, e percebe se o cara tá retornando pra gente o date t que a gente precisa. Então, planet return date e o return date. Aqui a gente tem a quantidade de dias atrasado. Beleza? Agora vamos lá para nossa segunda tarefa, que é a gente vai pegar essa taxa para cada dia, então que é o rate, days late vezes rate. E esse aqui vai ser a nossa taxa. E agora a gente tem que retornar isso aqui. Mas percebam que tem uma segunda nuance aqui, que é... Olha, a gente está incluindo uma oferta especial na segunda-feira, que é se você devolver um livro numa segunda-feira, a sua taxa de atraso é 50%. Ela tem um abate de 50% do valor. Então, para fazer isso, eu vou utilizar o módulo float. Vou utilizar a função floor, que vai... Função floor? Vai pegar o maior número inteiro, que é menor ou igual que o número que a gente está calculando. E agora eu tenho que fazer uma segunda coisa aqui, que é, olha, se a data de retorno for uma segunda-feira, então if Monday, e aqui eu tenho que passar um date time, na verdade um naive date time, que é o return date. Então se for, você vai retornar com desconto, então é o fee vezes 0,5. Se não, tu vai retornar só o fee mesmo. Então, acho que implementamos tudo o que a gente precisava implementar. Eu vou rodar o mix test aqui pra gente dar uma olhada. Provavelmente pode falhar alguma coisa, tá, pessoal? Mas vamos ver. Bom, para minha surpresa não falhou em nada. Implementamos tudo que a gente precisava. Bom, é basicamente isso que a gente tem para trabalhar com datas no Elixir. Vocês viram, são 4 módulos diferentes, né? Então, isso é interessante porque fica bastante coisa separada. Você sabe para que cada um desses módulos funciona. E cada um deles trabalha com um determinado padrão, né? Por exemplo, o date só trabalha com data, né? Dia, mês e ano. O time só trabalha com hora, minuto, segundo. O naive date time é uma mistura do date com o time, só que sem a questão do time zone. E o date time é o naive date time, só que agora acrescentando também o time zone, né? Bom, é um exercício bem completinho. A gente trabalhou com bastante módulo aqui, trabalhou com desconstrução de struct, pipe, if. Então, achei bem interessante aqui. E o mais legal de tudo, né, que eu achei é que você realmente utiliza as funções que você construiu antes, né, na resolução final do exercício. Então, isso é interessante porque você só consegue resolver essa tarefa aqui dessa função caso você tenha implementado as outras, né, anteriormente. Bom, com relação ao código, pode não ter ficado o código mais bonito aqui, utilizando boas práticas, né, ou um código elegante, enfim. Mas a ideia foi só resolver aqui o exercício. Você, se quiser quebrar um pouco mais a cabeça para fazer de uma maneira mais legal, pode também. Acho que só a questão de documentação daria para melhorar um pouquinho, né? Por exemplo, retirar essas questões de números mágicos que a gente tem, né, relacionado ao Clean Code. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê numa resolução de um próximo exercício aí. Pretendo finalizar logo essa série pra gente ir para uma implementação mais dia a dia, né?
principalmente das questões de concorrência do Elixir. Até uma próxima implementação. Falou!